Fala galera, cara, que bom que você tá aqui. Esse aqui é o PocketCast, o podcast da JNI da Nazareno Guariroba. Nessa temporada, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. E a nossa expectativa é que você seja muito abençoado com essas trocas de ideias, essas conversas, esses bate-papos que nós vamos realizar aqui. Então, já pega a tua Bíblia, deixa teu curtir aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora pra cima. Inicialmente no capítulo 13, de Marcos, a gente vê que Jesus fala sobre a destruição do templo. Mas muito mais importante que a destruição do templo, a gente sabe que o que Cristo estava anunciando naquele momento era sobre a vinda futura do Espírito Santo, depois que ele ascendesse aos céus. E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre esse ponto, porque é extremamente importante, porque no final dos livros dos evangelhos, a gente vê a frase mais importante de Jesus, que é: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com vocês a respeito do Espírito Santo. E o que vocês acham a respeito da destruição do templo e como que o Espírito Santo se interliga com a gente através da obra da graça? A gente pode começar primeiro definindo o que é a obra da graça. A obra da graça ela começa quando a gente se converte, a gente é adotado por Deus, nós somos justificados, a parte de adoção, justificação e santificação. É a obra do Espírito Santo que age em nós. E ela age a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso suficiente Salvador. Então ela começa a agir em nós. E o Espírito Santo, ele passa a habitar o nosso corpo. Ele comunga com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Certo? No caso do templo físico, que Jesus está se referindo, ele está falando que vai ser destruído, tem dois pontos aqui que a gente pode começar. Primeiro, quando Jesus fala sobre a destruição do templo, é porque as pessoas estavam idolatrando muito mais a construção em si e achando que Deus não viria com juízo por causa do templo. Igual a gente também viu quando Jeremias está falando, olha, vocês vão passar pela tribulação, Deus está dizendo que vocês vão ser levados cativo, vocês vão ser destruídos por causa do pecado, isso, aquilo, outro. A pessoa falava, não, como é que nós vamos ser destruídos se nós temos o templo? Então, para eles, era muito mais importante o templo em si do que Deus que estava no templo. Jeremias vai falar, não é porque vocês estão no templo que vocês não vão passar por isso, é Deus que estava dizendo. Deus mandou dizer que vocês vão ser destruídos. E o pessoal duvidava porque eles adoravam muito mais a construção física do que Deus que habitava lá. O pessoal estava tão iludido que tinha até profeta falando, não, a gente não vai ser destruído, não. Exatamente. Liga pra isso aí. Exatamente. E Jesus está se referindo aqui, no caso, à destruição do corpo dele, que ele seria morto, crucificado, e que depois de 3 dias ele ressuscitaria, né? E Jesus ele já puxa o gancho para outros assuntos, né? Para assuntos futuros, que os discípulos perguntam, mestre, quando que isso vai acontecer? Né? Quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus já puxa e fala, não, agora a gente tem que conversar sobre uma coisa mais séria bem aqui. Jesus fala, não, terão guerras, rumores de guerras, terão doenças, né, as pragas, os sinais no céu, e tudo isso está acontecendo, a gente está vendo acontecer. Teve rumor de guerra no início de 2020, né, entre Estados Unidos e o Irã. Teve a pandemia que aconteceu. Está tendo ainda hoje, né? Muitos rumores de guerra. Demais. E cara, tá tendo a guerra agora, mesmo. Agora, exatamente. E, cara, nem rumor mais. Tipo, o que pega bastante é isso que a gente acaba vendo mais o que a mídia mostra, né? Que, tipo assim, infelizmente, quando acontece uma guerra na África, que é muito mais comum do que em qualquer lugar do mundo, sim, a mídia acaba não mostrando. Só que a guerra, por exemplo, da Ucrânia contra a Rússia, antes mesmo de comentar, já estava sendo mega anunciada. Sim. E, tipo, só que, cara, você vai ver, por exemplo, na África, eu tinha dado uma pesquisada quando eu estava vendo esse versículo, e, cara, acho que atualmente no mundo está acontecendo mais de 28 conflitos de guerra, essas coisas. Aí você vê, tipo, e são conflitos que acabam resultando em pessoas passando fome. No Haiti, por exemplo, Haiti, tipo, é um país que está um caos, o Haiti. Então, entra bastante nisso, de nos últimos tempos terem fomes e guerras, tipo, terremotos. Volta e me acontece terremoto lá pela Ásia, né? Aconteceu um dia desses, eu não lembro qual país foi, acho que foi no Indonésia, algum país desses. Assim. Enquanto eu estava me preparando para o podcast, eu estava vendo que a quantidade de tremores de terra superior a 6 pontos na escala Richter, nos últimos 100 anos, foi tipo 20 vezes mais do que nos 100 anos para trás. Então aumentou muito a frequência. Isso é interessante porque assim, Jesus fala que essas coisas acontecem como, né, o princípio de dores, né, as dores de parto.
Isso é interessante porque as contrações, quando a gente vai ver, elas vão diminuindo no tempo. Vão né? cortando. Então, assim, tende a acontecer muito mais rápido do que da última vez. E também numa intensidade muito grande. Né? Quantas pessoas passando fome, aqui no Brasil mesmo, né? A gente passa pelas ruas, a gente vê as pessoas passando fome de uma forma, né? Muita gente na rua, né? Com medo, as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, Sim, né? É um dos sinais também. O Marco tá dizendo sobre guerra, e esses movimentos que tem, a gente refugiada, a gente que perdeu tudo, aí que não, como é que ela vai sobreviver? Porque as guerras geram crise econômica. O pessoal estava falando sobre o petróleo. Pô, teve a guerra lá na Ucrânia, a gente é afetado aqui com o petróleo. A gasolina dispara de preço. Inclusive, é um ponto que a gente deve avaliar para a gente mesmo estar avaliando nossas vidas para a própria vinda de Jesus. Sim. Todas as vezes que a gente lê o Evangelho, todas as vezes que a gente lê, todas as vezes, né, que a gente lê o livro da lei, todas as vezes que a gente realmente se concentra em estar avaliando o Evangelho, é extremamente necessário a gente estar fazendo uma avaliação de nós mesmos. A avaliação de nós, a avaliação daquilo que estamos fazendo, para realmente nos prepararmos para aquilo que vai vir. E a gente percebe o seguinte, está acontecendo tudo isso, né? Isso tudo bem aqui está acontecendo e está ficando cada vez mais intenso. Então, assim, é para a gente fazer uma revisão da nossa vida e para lembrar daquilo que Jesus falou. A gente precisa continuar pregando o Evangelho. Então, assim, Jesus não está falando isso aqui para a gente ficar com medo, para a gente ficar alarmado. Falar, meu Deus, o mundo está acabando, o que eu vou fazer? Não sei o que lá. Não vou mais estudar, o mundo está acabando. Uma coisa interessante também é o seguinte, não é porque a gente está vendo essas coisas que é por causa disso que vai acontecer. Exatamente. Se você pega, por exemplo, o Apocalipse, a gente vê que a vinda de Jesus, ela não vai estar no meio de guerra. Vai ser um período de paz mundial. É de economia em alta, é todo mundo em paz. O anticristo, ele vem... Tratado de paz, a torta e a direita. Aí o pessoal, não, Jesus não vem agora não. Aí Jesus vem. Exatamente. Não, tá tudo em paz bem aqui. Jesus tinha que vir num momento de guerra e tudo mais. Tá cara, assim, né? Tipo, e você vê também que, tipo, fala sobre isso, né? Que Jesus não vai vir até o nome dele, todas as pessoas, assim, saberem do nome dele, né? Só, tipo, aqui pra gente tá no Brasil, que é um país, tipo assim, tão livre, né? Tão comum as pessoas saberem de Jesus, né? Dificilmente alguém no Brasil não sabe de Jesus. Sim. Então você vê, tipo, a importância da missão de levar o evangelho pra outras nações e até mesmo aqui no Brasil, em regiões que as pessoas não conhecem, né? Não, existe um mapa que são os povos não alcançados. Existem povos, mesmo no Brasil, que tipo, majoritariamente cristão, mas que não conhecem. E na verdade tem outro ponto, não é só ouvir falar de Jesus. Exato. É o Evangelho. E o Evangelho tem muita gente pregando também errado. Ou um Evangelho partido, que não é completo. Qual é o Evangelho de Jesus? Exatamente. Você tem que arrepender. De arrependimento. Arrepender-se para chegar do reino dos céus. E tem muita gente pregando um Evangelho que não tem arrependimento. Sim. Então quando você prega o Evangelho partido, você não está pregando o Evangelho. Paulo falou sobre isso, né? Que eles vão ser julgados por outra forma. Aqui no Brasil tem uma que, o cara foi tentar fazer missões, aí o pessoal foi dizendo, não vai não, vai não. Aí o cara, não, eu vou. Aí o cara arranjou um guia lá, o cara chegou bem perto. Falou, daqui eu não passo. Se você passar daqui, vai dar ruim. Aí, não, eu vou. Deu 2 passos, tomou uma flecha no meio dos peitos. O cara completamente despreparado, não sabia de nada. Eu acho que foi o Anjo que falou daquele grupo do... dos missionários. Foi dos missionários? Isso, eu falei, só que eu não tinha comentado no podcast, eu tinha comentado em off, né? Que, por exemplo, existe uma tribo no Equador que ninguém conseguia acessar aquela tribo exatamente porque ela é extremamente hostil. E o que acontece? Houveram 3 evangelistas que se uniram em relação a isso. Eles oraram por muito tempo, realmente assim, fizeram várias estratégias para poder acessar aquela tribo de várias formas. Eles mandaram presentes para eles, através de helicóptero, né? Então, assim, eles faziam voos bem baixos para poder ter acesso a todo mundo. Em um determinado momento, eles pegaram e combinaram, através de intérpretes, né, que conseguiam ter acesso àquela tribo. Eles combinaram um determinado horário específico para poder, em um determinado momento, se encontrarem. Então, o que aconteceu? Naquele dia específico que eles combinaram aquele momento, foram lá, se encontraram, todos eles morreram. Aí a gente pensa assim, mas então o evangelho pode acontecer esse tipo de coisa, mas olha só o ganho que depois houve. Quando houve esse momento que os 3 evangelistas morreram, esse tipo de coisa foi anunciada em todos os jornais da época.
em todos os jornais do Equador naquela época. E aí outras pessoas, e em vários países também, e aí outras pessoas de vários países e também dentro do próprio Equador, que eram evangélicas, decidiram ir lá para continuar o evangelismo. Eles pegaram e perguntaram: mas por que vocês fizeram aquele tipo de coisa? A gente realizou esse tipo de coisa porque todo encontro que a gente tinha com, digamos assim, um homem branco é que era um encontro extremamente hostil. E por isso eles decidiram sempre atacar as pessoas que eram de fora da tribo. Eles perceberam que eles tinham uma arma de fogo e começaram a atirar para cima e não em direção a eles. Ou seja, eles tinham o poder de estar matando eles, mas em vez de eles matarem as próprias pessoas, eles matarem os inimigos deles, eles decidiram morrer como Cristo para poder ganhar as vidas deles. E sabe o que aconteceu? Continuaram o evangelismo e conseguiram alcançar aquela tribo. Mas o legal desse capítulo é o seguinte, que a gente resume muita coisa que a gente já viu nos capítulos anteriores. Sim. A gente está falando sobre o evangelho completo, coisa que a gente já falou em outros episódios. A gente vê Jesus falando o seguinte: olha, tome cuidado com os falsos profetas. Sim. E o interessante é o seguinte, olha só, o que vai definir esses falsos profetas? É um evangelho distorcido, mas que, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão. Olha aqui o ponto. É que eles realizarão. Não é que eles vão fingir, eles vão realizar o quê? Sinais e maravilhas. Quando a gente vai terminar o capítulo, a gente vai, olha, vão, façam discípulos, e os sinais seguirão os que creem. Não é assim? Sim. Pronto. Mas que Jesus está dizendo o seguinte, que os falsos profetas também realizarão. Sim. E aí vai ter que discernir quem é quem. Exatamente. Quem é que vai... A gente precisa estar preparado para discernir o que é o certo, o que é errado. De que espírito que vem aquele sinal, aquela maravilha. Sim. Por isso que a gente não tiver uma intimidade com Deus, a gente não cresce a intimidade com Deus, crescer no conhecimento e na graça de Cristo, a gente vai ser enganado facilmente. E assim, né, no final bem aqui, Jesus pega e dá, né, o pessoal pergunta: não, mas quando vai ser o dia, que vai ser a hora que eu, né, quero estar preparado bem aqui para não, né, ter que tomar na cabeça aqui. Aí Jesus fala: né, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, né, quando vai ser. Não compete a vocês saber dessas coisas. Exatamente. Somente ao Pai, né? Somente ao Pai. E assim, Jesus traz, né, duas metáforas, né, duas analogias bem aqui pra gente, que é a da figueira, né, relacionada das folhas da figueira, eles já sabem a época mais ou menos que é bem ali, e também ao do lavrador, né, que ele deixa bem ali os servos dele cuidando de tudo, e ele sai, mas os servos não sabem quando ele vai voltar, né, e se ele pegar os servos, quando eles voltar, pegar os servos dormindo, né, vai ter castigo, né, ou seja, desatento. Dá para lembrar da mesma coisa quando Jesus fala com Nicodemos. Sim. Que ele fala: olha, como é que você, um homem sábio da lei, que você conhece a Bíblia, vocês sabem discernir os movimentos do céu, vocês sabem quando é que vai chover, quando é que vai acontecer aquilo e aquilo outro, mas vocês não conseguem discernir da palavra. Da palavra. Como é que vocês não conseguem discernir que os sinais da vinda do Messias? Verdade. Porque muitas vezes vai aparecendo uma distraçãozinha bem aqui e fala: não, vamos deixar pra cá. E a gente começa a dormir igual esse servo bem aqui, e quando o Senhor volta, tem esse risco. Não é pra gente ficar preocupado. Exatamente. Quando ele fala sobre o lavrador, vai tomando conta do negócio. Vai cuidar para você não esteja dormindo na hora que ele vier. Exatamente. Na hora que o bicho... Então, viva sua vida normalmente. Não fique se preocupando com essas coisas. Quem sabe o tempo é o tempo certo, é Deus que sabe. Exatamente. Nem eu sei. Deixa para Deus. Exatamente, deixa pro Pai. Mas esteja preparado, seja sempre vigilante. Mas um ponto que também é muito importante é a gente correlacionar também com o atleta. Olha só, temos aqui o nosso atleta mirim, né? Nosso atleta mirim aqui. E aí, Paulo ele correlaciona exatamente a vida de Cristo como um atleta, que faz exatamente o que o Marcos está fazendo. Ele vive uma vida... preparado, Marcos? E aí, Marcos? Como é que é? Só dieta, treino aqui, vigiando, não comer besteira. Certo. Disciplinado. Pra não ser pego desatento, né? Exatamente. Qualquer momento que você estiver fraco, bem ali, aparece uma pizza do lado. É igual o pessoal que tá de jejum, né? Pô, velho. Pois é, né? Pois é, né? Podia estar bonito. Pessoal do Pocket comendo pizza ali. Tem que ter cuidado. A tentação vem, né? Mas assim, tem que manter firme. Mas tem que vigiar. Tem que vigiar, exatamente. Não pode ser desviar do caminho que você tá ali, no caminho de Deus aqui. Exato. Eu ando na minha dieta, não posso me desviar. Exatamente. Tem que manter o foco, né? E assim, falando em tentação, né? Por falar em tentação, Judas bem aqui, ele tem um treco, né? Porque assim, Jesus está em Betânia,
né, e vem uma mulher, a gente, né, tem Maria Madalena, né, o nome dessa mulher. Ela vai lá e derruba um perfume caríssimo, e quando é caríssimo é porque é caríssimo mesmo, em Jesus, né? E aí Judas cresce o olho, né, e fala, não, mas pera aí, é caro esse negócio, a gente poderia, né, assim, pegar pros pobres, O claro. cara que gosta de dinheiro, né? O cara querendo pegar o dinheiro pro bolso dele e vir aqui querendo dar um, né? Não, pros pobres. E Jesus fala uma coisa muito interessante, porque assim, Jesus fala, ó, os pobres vocês sempre terão com vocês. Cara, é engraçado Jesus falar isso. Porque se a gente pensar, tem muita gente que tem aquela, como é que eu posso dizer? Uma falsa humildade, dizendo assim, não, por que tá gastando muito com isso? Você, o pessoal da igreja. Então, a igreja tem a verba, vai gastar com isso, vai gastar com outro, sei o que e tal. E tem muita gente que julga. Não devia estar comprando comida, tem que comprar alimentos. Não devia gastar tanto com isso aqui. Sim. Pô, devia estar fazendo aquilo outro. Precisa existir esse balanço, né? Sim. A gente está falando sobre isso. Sobre você ter também um zelo com as coisas do Senhor. Se você pega a construção do templo e as orientações, que desde o tabernáculo mesmo, você não está falando de coisa barata, não. Ouro toda hora, bem ali. Um monte de pedra preciosa. Você fala das vestes dos sacerdotais, é uma veste cara, não era coisa barata. Prata bem ali. Os tecidos caríssimos também. Exatamente. Sim. Então, assim, existe um zelo que precisa ter com a casa do Senhor. Sem dúvida. Com o que você apresenta a Deus. Se você pega, por exemplo, esse perfume, alguns falam que custava na faixa de 300 dracmas. É isso que Jesus fala? 300 denários. Denários? É dracma. 300 dias de trabalho, se não me engano. 300 dias de trabalho. Isso. Se você pega, por exemplo, um salário mínimo, divide por dia, dá mais ou menos R$50. Assim, aproximadamente. Se você pega 300, dá R$15 mil. É dinheiro. Agora, um perfume por R$15 mil, meu filho, é o perfume. O Boticário também não chega. O Boticário não chega. Mas... não chega, não vai. Rapaz, tá longe. Tá longe. Acho que... Tem algum perfume aí que vocês conhecem que tem esse preço aí? Não conheço. Se tem, eu não usei, não. Porque assim, né, ele trazendo para os cargos, né, o nome dos cargos, bem Judas pra cima, era né? o tesoureiro, né, entre os discípulos. Então assim, Judas ia recolhendo dinheiro que o pessoal ia ofertando. O cara sempre gostou de dinheiro, sempre gostou. É tipo a divisão do pica-pau, 4 para mim e aqui 1 para você, né? Judas, ele sempre teve esse olho crescido pro dinheiro. Tanto que quando a gente vai ver bem aqui mais para frente, o pessoal vai fazer um acordo para ele entregar Jesus, é um acordo com dinheiro. 30 moedas. Né? Você vê que a mulher super valoriza Jesus. Sim. E Judas vai, eu podia ter vendido por tanto. Isso na minha mão dava uma grana. Exatamente. Aí quando ele vai vender Jesus, né? Entregar Jesus, ele bota o preço de Jesus lá embaixo. Exatamente. Cara, na pregação fala sobre essa parte aqui de Judas, e diz que ele vendeu mais ou menos pelo preço de um escravo. Por exemplo, existia uma taxa que você tinha que pagar. Por exemplo, se um boi chifrar um escravo do vizinho, o que você tem que fazer? Aí tem lá as regras, lá em Levítico. Aí tinha que dar, acho que era 30 moedas de prata pro dono do escravo e tinha que sacrificar o boi. Aí Judas vende Jesus no preço de um escravo. Jesus é sacrificado depois. Mas então aqui, vamos dar continuidade aqui, né? Que aqui a gente entrou no tema da última ceia, né? E uma coisa que me chamou bastante a atenção na última ceia é que Jesus ele envia 2 discípulos dele para irem atrás do local onde seria a última ceia. E uma coisa que eu acho bem da hora, assim, é que já estava tudo reservado, né? Então, isso eu acho bem legal. E, tipo, muitas coisas assim Deus faz assim na nossa vida, né, cara? Que muitas vezes a gente não tá esperando e Deus reserva cada vez o melhor pra gente, tudo preparado já, né? Então, basta a gente esperar, correr atrás, que Deus tá reservando. É igual o jumento, quando ele entra e fala, ele dá a instrução para os discípulos e fala, vai assim, assado, cozinhado. E se alguém perguntar disso, que o mestre está precisando. Justamente. O senhor está precisando? O senhor está precisando, está liberado. Vai lá. E assim, né, continuando dessa parte bem aqui, a gente vê que Jesus, né, depois de ter enviado os discípulos, né, manda tudo. Tem um homem que tá com um cantil d'água bem assim, vocês seguem ele, conversa com o dono, pega o lugar lá pra gente, fechado. Aí, inclusive, esse cara possivelmente seja Marcos. Será? Alguns teólogos dizem que possivelmente seja Marcos. A especulação é que seja Marcos. Seria muito interessante se isso acontecesse, né? Porque Marcos... Possivelmente ele era dos 120 lá. Aliás, de 70 e poucos.
Do 72, que É, Jesus envia, né? De 2 em 2. É. Aí ele sai- agora ele- tá aí bem ele- aqui do... Aí ele desistiu naquela hora que Jesus fala, quem quiser me seguir tem que comer do meu corpo. O pessoal sabe essa história? Sei. Pronto. Aí quando ele fala esse negócio, o pessoal vai saindo. Jesus vira por discípulos e fala, e vocês não vão sair não? Aí Pedro vem, não, como é que eu vou embora? Só tu ficou tem os palavras de 12. vida. Então, possivelmente, Marcos fosse um desses aí. já. Desses 72 que deu uma... Que desistiu. Que desistiu bem. É por isso que Paulo fala que Marcos... não vou levar esse menino comigo, Marcos não. vai e volta. Marcos Não foi só na viagem, foi também espiritualmente. Tem então. histórico, tem histórico. Ih, rapaz. Mas assim, né, agora voltando para a última ceia, né, que o Marco começou a dar a introdução, agora a gente vê que Jesus, preparando tudo isso, tem aqui agora o partir do pão. E Jesus vai explicar a ceia, né? A ceia ela é o simbolismo, né, da obra que Jesus veio fazer bem aqui, né, a redenção, a nossa redenção. Ele entregou o corpo, o sangue dele. E Jesus explica isso para os discípulos, né? Tanto que Paulo fala, o que eu entrego a vocês é o que me foi dado. Sim. Né? Então, o ensinamento que foi passado e hoje em dia a gente pratica ainda, a ceia do Senhor, que é para ser praticada até que Ele venha. E aí, só que aí o pessoal começa a entregar umas coisas, né? Começa a perguntar umas coisas meio de Jesus, ó, um de vocês aqui vai me trair. E aí começa a comer, não sou eu não. Então, imagina, tá na roda de comer. O pessoal tudo alegre e tal. Pegando Alguém do vai me prato. trair aqui, esse negócio aí. Pronto, já pintou o climão já. O João olhando pra Pedro, tipo, irmão, Será que é tu? Será que é tu? Judas só bem aqui no É, então, pãozinho. pior que rola. Fala, sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Judas perguntou, sou eu, Jesus? Jesus olhando. Tu disses? Tu diz. Tu que diz, né? Tu tá dizendo aí, né? Interessante que Jesus fala bem assim, ó, aquele que comer do mesmo prato, né, do mesmo prato bem aqui comeu, e traz até a relação que Jesus fala bem assim, aquele que eu molhar o pão, né, Jesus vai lá e molha o pão e entrega para Judas bem assim. Será a cara dos discípulos, né, quando Jesus faz isso? Porque deve ter sido escondido alguma parte, assim. Porque se eles não comentaram depois... Cara, mas assim, Jesus já sabia, Já sabia. Dos problemas do Judas. Todos Mas- eles, literalmente. Já sabia que ele tinha problema com dinheiro, fazia um caixa 2 lá Só o 2. já fazia uma sacolinha 2. A sacolinha 2. Sacolinha 2 dele. Literalmente. Já desviava verba, já tinha problema. Você vê que quando ele tá falando aqui negócio do perfume, você vê que é ele que incita os outros. Sim. Ele começa e os outros não, é mesmo. Devia vender. E não é que é verdade, É rapaz? mesmo. Você tem um pingo de razão aí. Mas Jesus lava os pés dele, Sim. junto com os outros, não discrimina. Verdade. Sim, é claro, tem reuniões e reuniões, mas no caso aqui da ceia, você sentava Amigo. com amigos, familiares, você sentava, era um tipo de comemoração que você fazia com gente próxima, não era com qualquer pessoa. Sim. E Judas está sentado junto lá como amigo, como alguém que come da mesma tigela, que participa do mesmo corpo. Sim. Aí é só nessa hora que ele dá uma dica, ó, vai me trair. A gente se vê, né, que Jesus ali, um pouco depois, Jesus fala, né, que todos irão negar Jesus, né? Abandonar Jesus. Sim, e Pedro, ele acho que um pouco confiante demais, né? Foi ele falar, não, mas eu Não, eu não, senhor. eu não, né? E aí Jesus fala, né? Jesus dá uma resposta bem seca ali, né? Tipo, fala que até o galo cantar pela segunda vez, você ainda hoje me negará 3 vezes, né? Mais ou menos, acho que é essa, né? A resposta Sim. de Jesus, É isso, bem né? parecida. E Pedro insiste. É porque aquela, tem também, tem versões e versões. É. Marcos é um pouquinho que é mais explícito na quantidade de vezes que o galo vai cantar, que Pedro vai, assim, negar, todo mundo concorda 3 vezes. Sim. Mas o galo cantar, Marcos é que vai um pouquinho mais além. Ele fala fala que é 2 vezes. Mateus fala que é uma, É. depois Junto João com o galo também. cante, né? Às vezes não é o tão galo cante. específico. Nem falar a quantidade de vezes, só fala, não, esse galo cante. Beleza. Rapaz, essa reunião foi pesada, né, velho? Começou com a ceia. essa reunião não foi muito tranquila, não. Os ânimos foram... Começa Jesus explicando sobre a ceia, que já assim, Já é um... se você pega, por exemplo, a história da ceia, não é um negócio que todo mundo concorda, assim, 100%, não. Se você pega, por exemplo, os católicos falam que Jesus está presente nos elementos da ceia. elementos. Aí se você pega, por exemplo, a tradição cristã, aí tem várias vertentes. Sim. Tem gente que fala, não, representa. Tem outro, não, é um memorial. Tem outro que fala, não, depois que você ora, tá lá. Cada um tem uma opinião diferente a respeito daquilo. Sim. No nosso caso, a gente acredita como que é um memorial. Você faz isso em memória de mim, como Jesus ensina. É uma leitura que acho que foi o Zwinglio que vai falar sobre memória. O Calvino, uma coisa assim, um dos dois, dos reformadores.
Mas é ele que vai falar, não, isso aqui é uma memória, você faz isso em memória de Jesus. Sim. Aí tem toda aquela parte que Paulo vai explicar sobre a ceia, que você deve se examinar, que você não deve ir com glotonaria, que não sei o que e tal. Então não é uma reunião muito light, não, velho. Exatamente. Tem tem um peso ali. Tem um preço. Mas se a gente for parar para pensar, na hora que ele chegou e falou que Pedro ia negá-lo 3 vezes, a gente já sabe que as pessoas têm uma determinada carga que ela consegue suportar. Então, por exemplo, o Marcos ele está hoje na academia, né, Marcos? Estamos focando aí na academia que o Marcos está fazendo aí. Mas o que acontece? Ninguém começa uma academia, Marcos, levantando 500 quilos, não é verdade? Pois é. Como é que começa? Começa lá bem baixinho ali. Começa 1 quilo, 5 2 quilos. quilinhos ali, ó. Não, mas certeza que deve ter algum doido que já começa já com 50 O cara quilos. já Sem começa dúvida. já fazendo tudo errado. Tudo errado. Daqui a pouco vai ver, tá todo Tá lesionado. tudo quebrado. Nossa. E assim no reino de Deus também, né? Já aproveitando esse gancho aí, tem gente que já quer começar na missão, no evangelismo, tem gente que quer fazer evangelismo na África. Não, me converti ontem, mas vou pra África amanhã, pode deixar. Nunca leu nenhum livro da Bíblia. Mas, Não sabe nem quem é. Não sabe quem é Moisés. Não fala, não, Davi, sei. Davi é aquele lá que construiu o templo, né? A gente, Pode crer, o segundo templo. Eu conheço. assim, a gente sabe que A Arca de Josué. assim, a gente sabe que muitas vezes a pessoa na própria euforia ela vai fazendo muita coisa. Mas na verdade a gente também sabe que Cristo vai capacitando e conforme ela vai aprendendo, naturalmente ela também vai despertando os dons naturalmente. Então tudo que a gente vê... Tudo tem seu tempo. Sim, tudo tem o seu tempo. Paulo vai falar sobre você não tá dando voz para neófito, né? Para você tomar cuidado, para não tá ensinando a doutrina errada. A pessoa, como você mesmo disse, se converteu hoje, amanhã já está pregando. Às vezes tem... Na verdade, todos nós começamos assim. Todos nós começamos engateando, todos nós começamos, como Paulo fala, com leite materno. Aí depois a gente vai para uma papinha. Aí da papinha a gente vai... E até, Daqui a pouco tá na feijoada. tá na feijoada. Ninguém começa... Inclusive, na minha família aí vende feijoada, ó. Patrocina nós aí, ó. Patrocina nós aí, ó. Patrocina nós, exatamente. Quero a feijuca na mesa no próximo. Feijoada 10 da noite, vai dormir bem. Dormi 5 da manhã. Mas enfim, estamos falando sobre, né, que não era uma reunião muito. Não foi uma reunião muito light. Muito light, não, O velho. interessante é a forma que termina, né? Eles cantam um hino e depois vão pro Monte das Oliveiras. Paz e no- amor, termina na paz. ali, ó. Exatamente. Depois tem no Glória, Glória, Aleluia e depois vai todo mundo pro Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus pede pra... Quem é que tá junto com Jesus? Eu me esqueci. São os 11. Os 11 estão lá? Sim. Aliás, Mas- os Mas quem é que 11. foi pra vigiar? Fica os 11? Não, fica Não, Pedro. fica Pedro, Pedro, Tiago, João É. e Tiago. Pedro, Thiago e João. Que Jesus chega lá, né? Jesus vai orar e pede pra eles vigiarem, né? E Jesus, é engraçado que... Engraçado não, né? Mas, tipo assim, é interessante que... Eu não sei se tem outra tradução, outro livro, que fala que Jesus estava tão nervoso, estava tão, tipo assim... Angustiado que chegava ao ponto dele suar sangue. Sim. E você vê que eu procurei também no Google sobre isso e fala que, tipo, quando a pessoa sua sangue, é que ela tá num nível de tipo assim, de nervosismo, Estresse, né? de tensão muito, mas muito alto. Você imagina quando a pessoa chega nesse nível, né? E pressão espiritual também ali naquele momento, né? Demais. Justamente. E assim, é interessante. Jesus já expressa isso nas palavras. Jesus fala, ó, eu tô triste até a morte. Né? Eu Minha tô- alma tá profundamente triste, né? Por uma tristeza mortal. Quando Jesus volta, encontra os rapazes dormindo, né? Aí fala, não, peraí, vocês não estão conseguindo vigiar comigo esse tempo aqui. Né? Eu tô profundamente triste bem aqui, Jesus precisando de um apoio. A gente vê que É. em tudo na vida, até Jesus precisa de companhia nesses momentos mais difíceis, Sim, quanto mais a gente. Exatamente. Quanto mais todos nós precisamos de companhia espiritual, seja para uma pessoa para orar, seja uma pessoa para estar acompanhando a gente, seja em relação a tudo, a gente sempre precisa estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo Pra dar fim. suporte, né? Sim, Suportando uns aos outros, né? com E, assim, certeza. cara, é muito importante a gente ter a quem a gente recorra. Sim. Né? Então, assim, hoje eu tô mais fraco, não tô conseguindo orar e tudo mais. Vou bem aqui no Samuel, ó, tô desse jeito, você pode me ajudar dessa forma. O Samuel vai me ajudar orando, vai me dar umas dicas, vai me acompanhar e tudo mais. E essa é a importância. Jesus chamou esses 3 ali porque Jesus, igual ele falou bem aqui, Jesus estava num momento de muita angústia. E eram os mais íntimos. Sim. Você está falando, eu estou lembrando um negócio interessante. A comunhão é uma disciplina espiritual. Assim como a gente está falando sobre a ceia,
que faz parte dos sacramentos, mas também é uma parte de disciplina. Sim. O ano já começou falando sobre os meios de graça, que também são oração, jejum, que também são disciplinas espirituais. E por que a comunhão é uma disciplina? Porque muitas vezes você não está enxergando. Então, a pessoa que é disciplinada, ela não vai pelo que ela sente. Sim. Ela vai pelo que precisa ser feito. É como a gente está falando do Marco Daniel aí na academia. Tem dia que ele não quer ir. Sem dúvida. Não, todo dia lá, todo dia. Que conversa. Todo dia sendo motivado aí, né? Pelos vídeos motivacionais. Mindset. Mindset tá blindado. Mas enfim, tem... É que eles são fracos, né? Não tem mindset. Mas tem dia que a gente não tá querendo orar, a gente precisa orar. Tem hora que a gente não tá querendo jejuar, a gente precisa. Tem hora que a gente não tá querendo conversar com ninguém, mas a gente precisa conversar. Sim. Por quê? Porque é uma questão de disciplina. É uma escolha racional que supera aquilo que você tá vendo. Sem dúvida. Por exemplo, se uma pessoa com depressão, às vezes não vai enxergar que outras pessoas que podem conversar, não tem ninguém por mim. Não, mas, cara, seja disciplinado, vai além. Sim. Você olha pro lado, até porque é o seguinte, quando você fala de igreja, você já pressupõe que existe um ambiente de unidade ali. Sim. E é um ambiente de unidade que a gente vê em relação à ceia, porque ali a gente vê que está todo mundo ali em comunhão com o mesmo propósito. Sim. Um ambiente de família, que nem ali a feijoada do Marcos. E é interessante que Jesus já puxa o gancho do perdão, né? Então assim, se você tem alguma queixa contra o seu irmão, vai lá, pede perdão, perdoa ele. Sim. Né? Porque senão vai ficar brigado com o irmão na hora da ceia, um vai ficar olhando pro outro assim... Não vai pedir perdão, né? E é disciplina. E é disciplina. Você... Mas enfim, né? Continuando aqui, né? Teve uma parte aqui bem da hora, dessa parte que Jesus está orando, né, no Getsemane, e mostra a Bíblia cita pra gente uma parte da oração de Jesus, que ele fala com Deus e pede para Deus, se possível, se for da vontade de Deus, afastar aquela situação que Jesus estava para vir sofrer ali depois, afastar esse cálice. E Jesus é legal como Jesus fala que ele pede para que, apesar desse pedido dele, ele quer que seja feito em primeiro lugar a vontade de Deus. Exatamente. Então, o que você acha aí da importância de colocar Deus em primeiro lugar, Ângelo? Eu acho que é exatamente tudo isso daí que a gente tá resumindo, né? Por exemplo, quando a gente chega e fala, seja feita a vontade de Deus, a gente muitas vezes prioriza a nossa vontade, a vontade de Deus. Então, por exemplo, Deus tem um plano perfeito para todos nós. Deus tem uma obra da salvação, que é a obra da cruz, que foi realizada na vida dele. E quando a gente percebe que seja feita a vontade de Deus, se Jesus tivesse feito como todos os seres humanos que estavam ali embaixo, eu esqueci como acho que os soldados, né, que principalmente criticaram ele, mandando ele sair da cruz, falando que ele era o rei dos judeus, zombando dele. O que Jesus fez no final do momento de vida dele foi falar... além de seja feita a vontade dele, mas pediu para Deus ter misericórdia de cada um deles. Sim. Então a gente vê que Jesus, que era Deus, a autoridade máxima que existe no mundo, ainda assim, ele clamou por misericórdia pela gente, porque muitas vezes a gente não sabe discernir o que é o bom e o que é o mal. A gente não sabe muitas vezes discernir o certo e o errado, a mão direita da mão esquerda. Às vezes a gente pode pensar assim, mas o melhor para mim, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa afrontou a mim. Aí às vezes eu tô com raiva e peço para Deus, né? Na hora que a pessoa bater a chave do carro, já explodir com ela lá dentro. Entendeu? Às vezes para mim isso daí vai ser extremamente agradável. Mas a pessoa tá andando na rua e arrebentar, vai... Vai um negócio mais leve, velho. Pô, você tá na aula, você pede a professora... Bater o carro assim de leve, mas não é pra matar, professor, é só pra bater de leve. Se a professora não chegou... Só dá um prejuízo. Só dá um prejuízo. Mas eu falo assim nesse sentido porque assim... Imagina só que realmente isso aí acontece. Mano, imagina o peso que eu ia ficar, imagina isso. Tomara que a sandália desse cara arrebente lá no meio da rua. E assim, falando sobre a vontade de Deus, a gente pega e puxa pra Provérbios, né? Porque assim, a gente sempre faz planos. E é bom que a gente faça, porque assim, tem gente que leva esse versículo, não, que faça a sua vontade, não faz plano nenhum. Né? Vai dar essa desculpa bem, não, faça a sua vontade, Senhor, mas não vai fazendo nada, vai ficando só no escanteio, vai ficando na preguiça. Faz a sua vontade desde que ela não, também seja a minha. É condicionado. E assim,
Né? O Provérbios fala que a gente faz planos, só que a gente tem que consagrar esses planos ao Senhor. A gente tem que entregar isso a Deus para que Ele faça a vontade dele em cima disso. Jesus apresentou o que Ele gostaria que Deus fizesse. Ó, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas se faça a sua vontade. Jesus apresentou a vontade dele, mas pediu primeiramente para que Deus fizesse a vontade de Deus, o plano de Deus. Só complementando a questão de provérbios que você falou, muitas vezes, né, provérbios mesmo fala pra gente ter com a formiga, né? Quando a gente é preguiçoso. Às vezes, exatamente. Mas o que é que acontece? O ponto principal, né, tipo assim, a gente realmente assim deixar de realizar o trabalho, mas é a gente, por exemplo, o justo viverá pela fé. Quando a gente vê o contexto de o justo viverá pela fé, não é que a gente vai pegar e ficar assim, né, meio que andando em círculos ou a gente vai esperar uma resposta divina. Deus se apresentou aqui em forma de anjo e falou para mim: faça tal coisa. Apóstolo Paulo desceu, apertou minha mão e falou: amigo, tá ali o pão. Fechou? Às vezes não é isso, mas a gente deve realmente assim verificar tudo aquilo que a gente tem de possibilidade na nossa mão e entregar na mão de Deus e a gente realmente assim viver da fé, mas é realmente assim, por exemplo, a gente cria um objetivo na nossa vida e realmente assim, e quando a gente realmente crê e põe na mão de Deus, a gente crê nele, a gente vê que o justo viver pela fé é exatamente crer que aquilo ali é o propósito de Deus nas nossas vidas. Assim, entendeu? Como tudo. É não querer carregar no nosso braço, né? O legal é o seguinte: o pessoal está na vigília lá com Jesus, tá? Assim, uma disciplina espiritual, que eles estão tendo dificuldade, e toda vez que Jesus volta, conta os bichinhos dormindo. Já pela terceira vez, fala: gente, vocês não vão aguentar não, né? Pelo amor de Deus. Vocês não conseguem aguentar um pouquinho comigo. Mas, enquanto Jesus falava, ele dizia assim, ó: levanta aí que meu traidor chegou. E enquanto Jesus falava, lá vem Judas com a comitiva. E a gente sabe que já tinha um sinal, tal, dar um beijo, chegar e dar um beijo em Jesus para sinalizar que aquele ali era Jesus, né? Indicar para os outros que estavam vindo. E algumas traduções ainda falam o seguinte: quando Judas vai dar o beijo de Jesus, Jesus fala para Judas: amigo, o que tem de fazer, faz logo. Sim. O que tem de fazer, fazer depressa. A rocha. Isso daí serve para tudo na vida. Aí, velho, o engraçado, você vai vendo aqui os relatos, é o desespero do povo, porque o pessoal sai correndo. Tem um que tá aí com capa, alguém agarra a capa dele e sai correndo pelado, pelas mãos. Mano, é muito engraçado. Isso é uma coisa que eu li, eu não entendi por que tá aquilo ali. Eu falei, por quê? É pra mostrar, velho, é um contraste, Você pega, por exemplo, na ceia, e você fala: não, Jesus, eu não vou negar, não. Esses aí podem negar, mas eu não vou, não. E por que o cara tá lá só com a roupa de linha? O cara mais aleatório aí do... Mas lembra que eles não usavam essas roupas que a gente usa, pô, assim, era um pano por cima e um cinto. Pô. Isso, apertava o cinto, bem aqui foi. Só que aí o homem tentaram agarrar o bicho saiu pelado, correndo. Não tinha nada a ver, o cara só tava lá, tá ligado? Tô vendo que vai ficar comigo sim, vai. Pedro, o pessoal tenta agarrar Jesus e Pedro vai lá. Aliás, a gente só sabe que é Pedro lá em João. Porque Marcos não fala. Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio que possivelmente Marcos escreve pelo relato de Pedro? Pedro também omite aqui, tá? Ele se omite lá quando Jesus anda sobre as águas. Ele não fala que foi Pedro que tentou andar também e terminou afundando. E ele também omite aqui. Não foi ele que cortou. Foi um homem, que eu não sei quem, um homem que estava com Jesus, estava com espada e engraçado. Desembaiou a espada e cortou, né? E depois Jesus teve que ir lá e remendar a orelha do outro, né? Imagina o pessoal lendo esse relato de Marcos depois. E quem foi esse homem? Pedro lá olhando para Marcos. Nem sei quem foi. Quem é que foi? Não sei não. Um cara que tava lá, tava com a gente. Cara, é engraçado essas coisas. Mas você é um dos 12? Não sou, não. Não, detalhe. Tem o pessoal lá, aí tem um círculo íntimo que Jesus leva, que é Pedro, Tiago e João. Acontece essa treta todinha, o nego sai correndo nu pelos cantos. Aí, é muito reduzido o grupo de pessoas possíveis que acontecer esse negócio. Sim, vai tirando as possibilidades. Não, esse aqui não é. Só tá entre esses três. Aí, bom, então, né?
Pedro era o mais Então. explosivo Então. pelo que acontecia. Só tinha esse aqui pra... Ai, velho, engraçado. Mas enfim, né? Aí chega toda essa comitiva bem aqui. E Jesus fala: peraí, por acaso eu fiz alguma coisa contra vocês? Porque o pessoal não foi lá em paz, não foi lá com a mãozinha Não. cruzada falando Jesus. Já foi agarrando, já pegou. Né? Já foi pegando Jesus bem aqui, pegou por aqui. Né? O pessoal armado, inclusive, né? Com os paus e tudo mais. Né? E assim, levando Jesus literalmente à força. Sim. Né? E Jesus, ele fala: não, pera, eu não fiz nada contra vocês, mas né, pra que Pra que cumpra. essa brutalidade toda? Né? Pra que essa violência? Calma lá, né? E aí Jesus é levado, né, ao Sinédrio, bem ali em frente, para ele ser julgado. E o sumo sacerdote olhando bem ali para Jesus, achando um motivo bem ali. Aí o pessoal jogando as acusações lá no Jesus, só que tipo, sem base, né? Ó, no momento chegou e disse: não, seguinte, ele falou que vai destruir esse templo bem aí e em 3 dias vai levantar. Isso. Tá aí o motivo. Olha a blasfêmia. Como é que pode? Blasfêmia Tu é o filho de Deus? Não, Sou. e o Blasfêmia. pior é o seguinte: um monte de testemunha falsa. Sim. Aí vai dizendo: um monte de testemunha falsa, eles se contradiziam. Aí levantou-se um dizendo: não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mesmo esses aí se contradiziam. Exatamente. Ei, lasqueira. Vocês não têm uma prova boa, né, gente? É impressionante isso. Nem pra forjar direito o pessoal tava fazendo negócio do serviço direito. Passaram esse tempo todo tentando pegar Jesus e não conseguiu nada. Pois é, mas o único ponto que eles realmente tinham que acusar foi o ponto que a gente tinha porque começado lá da porque destruição do templo. É porque foram pegos de surpresa. Eles não tavam, lá no começo do capítulo 14, tá dizendo que eles não queriam fazer o negócio na Páscoa. Sim. Aí, para cumprir a promessa, é que Judas vai lá e entrega a profecia, né? Que Jesus ia morrer no período de Páscoa, Jesus já está falando sobre isso. E eles foram pegos de surpresa. Eles não estavam esperando, eles estavam se preparando para depois da Páscoa, para não causar tumulto, para não causar revolta. E aí, é engraçado que, sim, né, desse mesmo contexto, o sumo sacerdote vai fazendo umas perguntas. Aí ele chega na pergunta de ouro, a pergunta que ele queria, né? Ele, tu é o Cristo, filho do Deus vivo? Aí Jesus fala assim... Tu dizes? tu dizes, né? Tu dizes? E Jesus fala, e mais, você vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, né? Aí ele rasga as vestes e fala, tá aí, vocês querem mais? Vocês querem Depois prova? disso aqui que ele falou, a blasfêmia é o tamanho disso, tá acusado, fechou. Tá acusado. É isso que ele queria, né? O deleite dele. Ou seja, é Jesus que dá as provas tudo contra ele. Exatamente. Desde os episódios passados, Jesus desde já o episódio estava passado. jogando umas indiretas ali, bem direta. Todos os momentos que os fariseus queriam pegar Jesus, Jesus sempre vai escapando. Sempre vai escapando, mas teve um determinado momento que foi o momento que realmente foi o anunciado pela promessa, que realmente ele pegou e falou assim, esse é o momento, agora eu vou, não é, me acusar que sou realmente o rei dos judeus. Agora não tem jeito. A gente estava falando no episódio passado que Jesus estava cavando a cruz dele. A cruz dele, exatamente. Cavando a cruz. Literalmente Porque não foi a cova. Foi a cruz. Vamos respeitar aqui que não foi cova. Mas ele ressuscitou, esse é o que é importante. Amém. E assim, né, agora Jesus sendo levado pelos guardas, né? Não, mas o pior antes disso é que o pessoal rasga as vestes e tal, venda Jesus Sim. e começa a bater, Bate em velho. Jesus. E ainda fica Profetiza quem é que tá te profetiza aí. batendo aqui É. e tudo mais. E, Zombaria. Zombando. e tipo, no meio disso tudo, né, cumpriu a promessa que Jesus havia feito para Pedro, né? Que ele, Pedro, ele foi querer dar uma de espião, né, ver o que acontecia ali. E ele foi perguntado ali 3 vezes, né? 2 vezes por uma mulher que era ali funcionária ali do sumo sacerdote, eu acho, né? Sim. Se ela era um dos discípulos, né? E ele nega as 2 vezes. E ele é perguntado pela 3ª vez. Ele até se amaldiçoa. E aí que tá, né? E, tipo, bem na hora... Eu imagino, tipo, na hora que negou a 3ª vez, eu imagino que de imediato o galo cantou. cantando. Aí, tipo, imagina o que passou na cabeça do cara, né? Passou todo o o cara, filme dele lá de o mundo Jesus. do cara desmoronou ali. Sim. Literalmente desmoronou, porque ele fala que ele chorou muito, né? Sim. E, assim, fala, né, do arrependimento de Pedro e tudo mais. Tanto que Pedro, né, quando Jesus ele ressuscita, né, em outros relatos, não tem aqui em Marcos, mas quando Jesus ressuscita, vai lá falar com Pedro, Pedro, tu me amas? Aí, sim, Senhor, eu te amo. Sim. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mateus tem isso. Sim. No finalzinho de Mateus. É Eu amo verdade. Jesus. Ele que nega é 3 vezes, depois afirma Isso. que o ama 3 vezes. Isso, exatamente. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes, exatamente. Agora, aqui é uma parte muito importante, que assim, a gente vê uma figura muito importante, né, que é Pilatos, que ele tem, né, tanto que Pilatos mesmo fala, ó, você não sabe que eu tenho o poder de te entregar ou de te libertar bem aqui. Então, assim, Pilatos tinha
uma posição muito importante. E assim, uma coisa muito interessante é que Pilatos ele tenta ser o mais neutro possível, né? Pilatos vai ali, depois que entregam Jesus, lava a mãozinha, fala, não, tá aí na mão de vocês, o sangue dele não é meu, vamos julgar, vamos ver bem aqui. Aí, você é o rei dos judeus? Pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Fala, tu diz. Aí foi o que tu falou tantas vezes aqui. Agora Foi só agora, mas Só agora, tu dizes. Jesus Agora- estava respondendo, mas até agora sim ele manda o tu dizes. Tu dizes. Agora acertei o momento. Agora foi. Agora que foi, ele só falou porque nós avisou ele. Porque é muita informação, muita informação. Tá certo, tá certo. São muitos versículos esses 4 capítulos aí. Realmente. E aqui vai mandando, né? Porque assim, tá aqui Pilatos conversando com Jesus. Tu é o rei de Deus? Tu dizes. Aí vai Pilatos pro povo. Ele é o rei de vocês, não é nosso rei, não. Aí ele volta pra Jesus. Ele fala, não tem acusação bem aqui, não. O que tá acontecendo? Jesus vai lá e fala, meu reino não é daqui. Aí Jesus começa a falar. Pilatos vai lá e volta pro povo. Ele fala, querem que eu solte o rei dos judeus? Aí, não é pra soltar ele, não é nosso rei, não. Não solta ele, não sei o que lá. Aí vem... Só faltou dizer, tu dizes. Tu dizes. Vai tudo nesse parâmetro bem aqui. É tipo Chaves essa parte. Tu dizes, tu dizes, tu dizes. E aqui, né, agora, por ocasião da festa, eles tinham, né, essa tradição de soltar um preso, hábito né? de soltar um preso Que era e condenar Barrabás. o outro. Exatamente. Aí tinha Barrabás, que era um ladrão, né? Assim, comprovado, o pessoal já sabia da fama do homem. Tinha problema. Lembra que a gente tá falando sobre o Messias ser político? Que ia libertar e tal? Sim. Barrabás era um dos 3, possivelmente. Ele fazia parte de uma mesma gangue. E foram presos junto. Provável. Bem provável. E Barrabás, ele tava nessa de libertar e assassinou gente, matou gente e tal. Então, tá nesse rolo. Barrabás é apresentado junto com Jesus. O que o pessoal fala? Os sacerdotes vão lá e incitam o povo. Ó, fala que é Barrabás, fala que é Barrabás, fala que é Barrabás. O que o pessoal faz? Escolhe o Messias político em vez do Messias Exatamente. Salvador. É interessante que a gente vê que, né, tem uma profecia que se cumpre, né, que Jesus ele é entregue entre ladrões, né, ele foi encontrado entre os transgressores, e ali, né, desde já dentre os transgressores mesmo, que tá lá Barrabás, fez tudo isso, e aí o pessoal, não, pera aí, né, estão falando bem ali pra gente entregar, né, para soltar Barrabás e entregar Jesus, crucifica, não sei o que lá. E o povo que tava, né, que ensinamento maravilhoso, que coisa incrível. O mesmo pessoal, Osana né? nas alturas, Osana. Agora crucifica, não sei o que lá. Isso tudo influenciado por gente que tava com inveja. Né? Tanto que Pilatos, né, ele fala, não, a gente sabe que ele foi entregue pra gente bem aqui pelo sumo sacerdote por causa de inveja. Com ele. E você vê algo que, tipo assim, que chama bastante atenção, que em Provérbios, né, tem um provérbio que eu sei, que eu lembro dele, né, assim, que eu volto e meio leio Provérbios, e fala que a inveja era como câncer nos ossos. Sim. Então você vê que Provérbios ele já estava escrito, eles tinham conhecimento disso, né, então você vê que parada bem pesada, né. Demais. Então, o que agora Jesus, né, que os soldados, eles meio que, como o Samuel falou aqui em off, né, que os soldados, eles meio que fizeram algo parecido com uma cerimônia, né, de coroamento de um rei. Porque eles colocam uma roupa ali em cima de Jesus, né, como que é o nome da roupa? Um manto vermelho que fala, na minha tradução. E eles colocam a coroa de espinhos, né, que, tipo, infelizmente, né, mas o negócio dele... Que o povo fala que aqueles espinhos eram tipo uns espinhos desse tamanho aqui, né? Não é espinhozinho que a gente vê. Tipo, Não é esse tapas que a gente usa, não. Exatamente. É espinho Era mesmo. muito... E eles até, tipo, saudaram Jesus, obviamente, em tom de zombaria. Sim. E depois eles, infelizmente, os caras judiaram muito, né, de Jesus. Bateram, cuspiram em Jesus e... você vê que tudo isso que ele passou... Tudo isso por amor a gente, né? Com certeza. Então, tipo, o que você acha disso aí, Samuel? É pesado demais, velho. Você é doido. Se você pega a anatomia da cruz, é um negócio muito pesado. Muito pesado. Porque, assim, a questão da asfixia, a questão do próprio peso. Você vê que tá começando a cruz já tá pesando agora. Sim. Porque ele tá carregando ela. Não, aqui ele não tá carregando, não, mas começa a pesar agora porque ele tá sendo batido. Lembra que os sacerdotes já bateram nele. Já deram uma camada de peia nele. Vendaram os olhos e começaram a bater. Aí é levado lá para Pilatos.
Pilatos faz aquele negócio e tal, e o pessoal escolhe Barrabás para ser liberto. Vai Jesus, essa zombaria todinha com os soldados. O que acontece? O pessoal fica batendo na cabeça dele, com vara, cospe, bate de novo. Se você pega o filme Jesus, né? A Paixão de A Cristo. Paixão A paixão de Cristo. Você vê que o negócio é pesado, aquele chicote, aquele negócio. Sim, o não chicote é, que não é usava. leve. É porque Marcos ele é mais objetivo, ele não conta muito detalhe. Mas é pesado, velho. A cruz é um sinônimo tanto do amor como também da redenção, né? Ela é o sinônimo de tudo aquilo que Jesus fez. Quando a gente vê outros livros, por exemplo, o livro de João, ele fala que o verbo ele foi encarnado e habitou entre nós. E aí que a gente vê exatamente o verbo morrendo com os nossos pecados e morrendo por amor a gente. Então, assim, ele é a raiz de Davi, ele é o autor e consumador, exatamente porque ele consumou ali, né, os nossos pecados e nos deu o seu amor perfeito. Ele demonstrou tudo aquilo que ele tinha pela gente exatamente no momento em que ele decidiu morrer por nós, porque a gente não tinha poder o suficiente, a gente não tem condição, sem Deus, de estar sendo restaurado a essência. A gente não tem condição de estar sendo restaurado aquilo que Deus planejou para a gente. Sim. E aí, quando Deus planejou a gente, Ele planejou e projetou a gente antes diz em Jeremias, né? Antes da fundação do mundo, ele já tinha feito. Já sonhou com a gente. Exatamente, ele já sonhou com a gente, ele já tinha desenhado a gente, ele já tinha planejado a gente. Então a gente vê que tudo isso daí aconteceu exatamente por amor a nós. E não é um amor específico a alguns, mas é amor por todos. Sim. E é o amor geral de Deus. A ilustração que a Bíblia traz é que Jesus se entregou em sacrifício por nós. Sim. Mas se você pega, por exemplo, como os cordeiros eram sacrificados, tinha muito mais respeito. Não fazia o cordeiro sofrer desse tanto. Era direto, né? Chegava e tinha uma cerimônia e tal, mas tinha uma maneira de fazer o corte, matar o novilho, então o boi, essas coisas, mas com respeito. Jesus ele foi imolado sem respeito nenhum. Sim. Ele foi despido, a gente vai ver agora na crucificação, que foi... Primeiro que a morte de cruz Não era para qualquer um. não era para qualquer um. Era uma questão de humilhação. Sim. Era a sentença mais severa. Né? Exatamente. Ele passava pelas ruas da cidade até chegar no Monte da Caveira, que vai citar aqui na parte de crucificação. Ele passava pelas as ruas da cidade e se você pega, por exemplo, cidade interior, as ruas não são estreitinhas? Sim. Porque assim, passava o quê? No máximo uma carroça, uma coisinha, gente, aquilo ali, não passava carro. Hoje é que as ruas são mais largas, a gente não tem muita noção disso. Mas se você vai para o interior, você vê que as ruas são estreitas. Jesus passava por essas ruas estreitas, porque às vezes nenhuma carroça do tamanho que a gente tem hoje, lá tinha. Sim, verdade. Era uma rua mais estreita ainda. Cara, eu vi numa pregação que a dor que Jesus sentiu era tão grande que chegou um momento que o músculo dele estava desgrudando da pele. De tão absurdo que foi a parada. A gente não consegue nem imaginar como é que é isso. Então, Não. De dor, né? Chegar a esse nível. E assim, depois de um tempo, quando a gente vê bem aqui, tem um rapaz chamado Simão, né? Que ele é de Cirene. Ele tá passando por ali, né? Com o pai, né, de Alexandre. Aí, né, o pai de Alexandre de Rufo, né? Que ele estava passando por ali. Aí Simão de Cirene, né? Os guardas chamam ele para carregar a cruz de Jesus, né? E assim, ele já tinha carregado a cruz pelas ruas, né? Passado por toda a humilhação, o pessoal olhando, né, para Jesus daquela forma. E assim, são pessoas que com certeza já ouviram falar de Jesus ou já viram Jesus, né, em outra situação. E Jesus passando bem ali e chegou no Monte da Caveira, que o Samu falou, e, cara, deram vinho misturado com mirra para ele. Ele recusou, né? Sim. Assim, se você pega por exemplo, a ideia de vinho, é para o pessoal não tinha anestésico, bebia para poder, sei lá, amputar um braço, amputar alguma coisa. Então é uma espécie de Diminuir a anestésico. sensação de dor, né? Exatamente, um anestésico. Jesus não quis passar por isso. ele queria, Foi na Ele dor. queria sentir a dor queria sentir completa. a dor. Que outra coisa que eu imagino é o seguinte: ele está falando que Jesus caminhou até o lugar onde ele ia ser crucificado. Eu imagino a multidão em volta, porque é o seguinte: na época de Páscoa, Jerusalém estava cheia de gente, estava lotado de gente. E com as ruas estreitas ainda é que realmente É. a sensação de multidão Exatamente. aumenta muito mais. E eu não imagino também Jesus só passando. Eu vejo gente gritando, vaiando, zombando, atirando coisa. Sim. Fruta podre, vegetal.
Sempre quando a gente põe a Páscoa, né? A gente Sim. vê a Páscoa, a gente sempre coloca aquela música do Getsemane, né? Como é que é o nome? Aquele... Acho que é Leonardo Gonçalves. A gente sente realmente assim, quando a gente coloca o clipe e tudo mais, a gente vê que realmente é um momento de muito peso. Entendeu? O Leonardo realmente assim Leonardo Gonçalves nessa música, ele conseguiu retratar muito bem a sensação de peso que Jesus levou na cruz até o fim, né? Sim. Foi uma que uma dor infelizmente muito tem muita intensa. gente que romantiza, né? Esquece essa parte da dor. Jesus carregou a cruz, e, né? Não foi Jesus trazendo a cruz no braço bem aqui, chegou, subiu. Não é Jesus crossfiteiro, pô. Exatamente. Em Não outra é assim, situação. Exatamente, uma situação de peso, uma situação de dor. Né? Bem aqui, foi realmente uma punição severa que aplicaram em Jesus. Né? Jesus não estava tranquilão, Jesus estava sentindo dor, Jesus estava sentindo o peso da responsabilidade que ele tinha. Não foi uma morte honrosa. Exatamente. Não foi uma coisa simples. Ele estava vendo que foi uma coisa que trouxe peso, trouxe dor, impactou a vida dele, mas também o que estava em volta. Você vê Sem dúvida. os discípulos tudo assustados. Se pegou o nosso mestre, vai pegar a gente também. Uhum. Sim. Em algum momento sobra. Né? E assim, depois disso, né, que foram crucificar Jesus, estavam tirando sortes, né? Pelo manto Pela de capa Jesus, dele. pela capa dele, os soldados lançando sorte. E aí vão lá, crucificam Jesus. E aí, né, Pilatos vai lá e escreve: o rei dos judeus. Né? Tanto que o pessoal até reclama: não, escreve isso aí, não. Pilatos, não, o que escrevi? Escrevi. Eu escrevi isso. Já escrevi, já. Escreveu, não tem borracha mesmo, bem aqui, não vai apagar, não. Escrevi. E depois ele teve a promessa se cumprindo, né? Sim. Foi ali quando Jesus foi contado entre os transgressores, que ele foi pendurado ao meio de dois criminosos, né? 2 ladrões. E, cara, e pior que você vê que no decorrer disso tudo, né? Passava um monte de gente zombando da situação, falando: você não fez milagre, então desce daí agora. Você não é o filho de Deus, então desce daí agora. Você não é o filho de Deus, você vai conseguir fazer isso. Então, você vê que Jesus, a calma de Jesus para ele passar por isso tudo. Porque Jesus, se ele quisesse, ele poderia muito bem ter pedido a Deus para enviar. Os anjos, tem um outro versículo em outro livro que fala que se Jesus quisesse, ele poderia ter pedido para Deus enviar anjos para tirar ele de lá. Até no Mas deserto ele fala isso aí para Satanás. Exatamente. Sim. E assim, continuaram humilhando Jesus, né? Zombando dele dessa forma que o Marco falou, né? Falando: não, você não vai reconstruir o templo, desce daí então. Depois pegaram uma esponja embebida em vinagre, que assim, também não era um fim honroso que os romanos usavam para isso, né? Eles usavam isso para, né, depois de eles se limparem né, quando eles defecassem, depois eles se limparam com vinagre, né? E assim, pegaram isso, né, levaram isso para Jesus, bem ali por uma vara, e colocaram ele para Jesus. Eu acho que a gente já citou isso em algum podcast aí, algum episódio a gente falou sobre isso. Véio. Foi no outro podcast que a gente fez, do Instagram. Vamos botar um link aí, ó, que você nesse momento, a gente vai botar um link que nesse momento você vai poder acessar aí. Tem no nosso Instagram da JNI. Mas teve isso mesmo, velho. O pessoal usava essa esponjinha, essa solução de vinagre para se limpar. Sim. Cara, que é muito pesado, humilhante, né? velho. Muito humilhante. E assim, depois disso, né, desse último insulto, Jesus fala que Jesus expirou, né? Gritou: tá consumado, e entregou a alma. E... Um pouco antes ele já fala assim: ó, meu Deus, por que me abandonaste? E, claro, que a gente sempre vê, tem aquela ideia de que Deus está abandonando Jesus naquele momento lá. Mas, se você pega o contexto, inclusive algumas traduções da Bíblia traz a referênciazinha, a chave bíblica, né? Se referindo também ao Salmo 22. E quando a gente lê o Salmo, a gente vê um pouco, inclusive, uma parte profética no Salmo. Você vê que algumas coisas que está sendo citada aqui por Marcos foi profetizado lá no Salmo, sobre as pessoas tirarem a sorte nas roupas de Jesus. E quando Jesus fala sobre isso, fala: meu Deus, por que me abandonaste? É justamente a primeira frase do Salmo. Mas a sequência dele, assim: meu Deus, toma conta, eu tô sendo desprezado, tô sendo humilhado, que é a situação que Jesus está passando. Então tem todo esse contexto. Mas no final tem esperança. Ele sabe que Deus vai tomar de conta. Amém. Sim. Então não é só um abandono e ficou por isso mesmo. Existe um momento de dor, existe um momento de sofrimento, existe. Mas no final existe uma esperança também que Deus vai trazer vitória, que Deus vai cuidar da gente, que Deus vai... que nos trouxe a paz, né? Exatamente, que Deus... Se você pega, por exemplo, no final lá em Apocalipse, você vê que Deus vai honrar Jesus. Você vê o milênio, quem vai tomar de conta é Jesus. O trono de Davi, ele vai
persistir em Jesus. Então, Jesus passou por tudo isso, vai levar as marcas pela eternidade, mas Deus vai recompensar ele por esse sacrifício. E assim, fala uma coisa muito interessante também, que fala que teve trevas sobre a terra, né? É verdade. Sobre toda a terra. Sim, É velho. muito interessante, porque é um ponto bom, porque olha só, é como se realmente assim Deus estivesse mostrando a tristeza dele para o mundo, para todo mundo. Todo momento estava ali o céu enegrecido, é como se realmente assim Deus estivesse mostrando a tristeza dele de ver o filho dele morrendo na cruz do Calvário. E o que acontece? Só tomando aqui mais uma vez o ponto ali que o Samuel tinha falado a respeito do pecado, né? Como Jesus estava ali com todo, digamos assim, ele O pecado da humanidade. isso, com todo o pecado da humanidade ali sobre ele, realmente era um momento que Deus não se junta com o pecado. Então ele realmente meio que tinha se separado um pouco do seu próprio filho para realmente a promessa da ressurreição vir. E para ele poder morrer também, porque é o seguinte, você pega na Bíblia, qual é a outra hora que tem trevas assim? A gente pode lembrar lá das 12 pragas do Egito. Você tem a parte de trevas, você tem a parte do anjo da morte levando os primogênitos. E você vê justamente isso um pouco, a gente pode fazer um paralelo com Jesus. É a morte do primogênito de Deus. Sim. Verdade. Tem essa parte, né, que passa pelas trevas mesmo. E assim, agora, né, trazendo o gancho do Jesus entregando a alma, né? Jesus expirou e bradou que, né, está consumado. Acontecem algumas coisas, né, que confirmam que Jesus era o Filho de Deus para aqueles que ainda não, né, tava bem ali no meio a meio, né? Como é que Tava duvidando. E assim, né, o véu se rasgou, então assim, os soldados que estavam olhando o véu ficaram tipo, Realmente, Realmente a gente fez besteira. exatamente, a gente errou. Então assim, eles viram que era o Filho de Deus, né? Mortos ressuscitaram, né? Teve um tremor, fala que teve, né, Sim, tremor, tremor de do terra, pessoal, né? então o pessoal ficou chocado, né? E assim, eles realmente tiveram essa confirmação que Jesus era o Filho de Deus. Então o pessoal ficou chocado, é um choque muito grande, porque assim, acabaram de ver o homem que eles estavam vendo realizar tantos milagres, e assim, morrerem e acontecer isso tudo. Então eles falam, realmente, era um peso, né? Pesou bem na consciência deles. É assim, quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas vezes as pessoas que estavam naquele momento, talvez por euforia, elas posso falar assim, talvez por euforia do momento, elas pegaram e condenaram Jesus no lugar de Barrabás. Mas o que acontece? Nesse momento, a gente vê que realmente esse é um momento de arrependimento. A pessoa se arrependeu das atitudes que ela teve. E ali, no terceiro dia, a gente pode também perceber que há redenção. No momento da ressurreição, a gente percebe que todas as pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados, realmente vivem um processo de arrependimento, elas podem encontrar salvação também em Jesus. Então, mesmo a pessoa pecando... O próprio Pedro que nega Jesus, ele vai ter a redenção depois. Né? Exatamente. Então, todo o processo da cruz, ele na verdade é um processo de liberação de perdão sobre os nossos pecados, sobre as pessoas que o acusaram, sobre todos. Então, independente daquilo que estava acontecendo, Jesus realmente ele tinha liberado o perdão dele para a humanidade, da separação que ele tinha sido, da separação que o homem fez de Deus, por conta do pecado. Enfim, para encerrar já o assunto, o capítulo, né? A gente tem a parte do sepultamento de Jesus. Jesus, como o Samuel falou, Jesus bradou, expirou e morreu. Tem alguns evangelhos vão trazer também que, para conferir, enfiar a lança em Jesus, para cumprir também a promessa que ele não teria nenhum osso quebrado. Né? José de Arimateia, que também era um dos seguidores de Jesus, vai pedir a Pilatos para tirar o corpo de Jesus lá da cruz e fazer o penoso enterro digno, né? Pilatos, ele se admira. Por quê? Porque a cruz era um tipo de tortura que também demorava muito. Tinha a parte de humilhação até chegar lá, mas era uma humilhação também a pessoa estar lá. Sim. E isso demorava vários dias, era uma agonia. E ele fica chocado porque Jesus já tinha morrido. Depois já aconteceu? Já morreu, normalmente demora mais, né? Ele teria pensado. Se a gente contar aqui mais ou menos meio-dia e 3 da tarde, você vai falando de mais ou menos 3 horas. Né? E aí José de Arimateia desce Jesus, enrola ele num pano de linho branco, coloca ele num lugar escavado na rocha, que só quem tinha muito dinheiro podia colocar. Né? Não tinha grana.
colocou Jesus e rolou uma pedra enorme naquele lugar. E Maria Madalena, junto com a Maria mãe de José, viram o corpo de Jesus que tinha sido sepultado. Então, tipo, eles chegaram ali, né? No local onde... No sepulcro, onde Jesus... Era pra estar o corpo de Jesus ali, né? É onde tava, né? Viram colocando ali. E ela... Tinham soldados lá, né? As mulheres estavam Tinha vindo, soldados sim. lá. As mulheres estavam vindo, elas estavam pensando, pô, como é que nós vamos remover aquela pedra dali, tá ligado? É muito pesado. E quando chega lá, eles estão a surpresa que tá aberto o túmulo e... Imagina, deve ter dado um susto, né? Todo mundo o deve- corpo do homem. Aham. Fora que Só se for. tem relatos que viram que o anjo, né? Sim. Que removendo a pedra com um raio bem ali, um sinal como raio, ficou olhando. Rapaz. Chegando. Os discípulos apostando corrida depois. O ratinho, Rapaz. E depois o pessoal chocado e olhando aquela pedra daquele tamanho, daquele jeito. Rapaz, como é que. Em outros evangelhos vão trazer que os sacerdotes vão a Pilatos e falam, olha, coloca a guarda lá, porque tinha essa história de ressurreição aí, e a gente precisa proteger o lugar para não dizer que ressuscitou. O pessoal já tava ligado já nesse negócio. Coloca um seguranças lá, porque Isso. pode ser que. Vai que os discípulos dão uma. Vai que os discípulos tiram o corpo dele, fala que ele ressuscitou, aí Essa é a depois desculpa aparece que uma eles pessoa. dão, Exatamente. Né? Fala bem assim, não, fala que os discípulos pegou o corpo do homem, sumiu com o corpo do homem e fechou. Né? Parece que foi um raio lá. E cadê exatamente. eu defendê-lo? E como é que. Engraçado que os guardas, né? Como é que os guardas ficaram depois disso? Né? Porque assim, viram um raio. O sinal foi um estrondo. Sim. Né? O que eles ouviram. A pedra rolou. Não é possível que os caras continuaram dormindo. Rapaz, que coisa, né? Então, assim, né? Eles viram o sinal, né? Dos anjos bem ali. E aí, quando foram conferir, onde é que tá? Cadê? Hoje o anjo fala: ó, aquele que vocês estão procurando não tá mais aqui, não. Ressuscitou. Igual ele falou. Não né? tenham medo. Beleza. Um anjo falando, não tem medo. Não, 100%. Você tá falando. Tudo normal. Tudo normal. Um anjo bem aqui na minha frente. O homem que eu vi que estava morto não tá. Cumpriu a promessa. Não vou temer, não. Tá certo. Nossa, mas imagina só. Paulo teve um encontro, né, com uma visão, com Jesus, o Filho de Deus. Daniel também teve uma visão de um anjo. E, na verdade, foi só um clarão, né? Paulo. Paulo viu um clarão, cego. ficou cego. Daniel viu um anjo. Ezequiel também. Jeremias viu também um anjo. Isaías. Jacó lutou com um anjo. Lutou com um anjo. Ezequiel com seres viventes lá olhando. Rapaz! Como é que é o ratinho aí? Jacó era mais vida louca. O pessoal no Antigo Testamento era mais vida louca, viu? Por em tudo. Só que é engraçado que eu acho que esse anjo ele tinha uma aparência bem humana, porque fala que é um mais jovem. humanesca, exatamente. Fala que é um jovem. É uma figura de jovem. Sim, então eu pensei, pô, um jovem deve que. Eu não imaginei aquelas figuras espirituais que normalmente. Aqueles anjos, tipo, no estilo que realmente é anjo com cabeça de. Os braços. cabeça de. Mas mesmo assim, por exemplo, você pega, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Sim. Era figura humana, que era Moisés e Elias. Mas mesmo assim o pessoal fica ali meio com medo. É só Pedro que vai. Não, vamos fazer uma tenda. Tem um negócio aqui. Aqui deve que vir um. É uma pessoa que. É um espírito, né? Deve vir um brilho reluzente. Assim, uma parada. É diferenciada, sem dúvida, né? Uma coisa que nossos olhos não estão. Sim. Não vê todo dia. A própria Não, Bíblia tá fala preparado, que tem a própria Bíblia fala que tem coisa que a gente com a nossa mente humana não consegue entender e que só vai ser revelado quando a gente chegar no céu. Um corpo glorificado, que aí sim a gente vai conseguir Entender. estar na presença de Deus, adorar a Deus, porque aí a gente vai estar preparado com aquilo que Deus deu pra gente, né? Pra gente estar preparado, porque, cara, ver anjo não é coisa normal. Não é todo dia que você vê um monte de olho bem aqui, você fala, gente, que isso? Mas enfim, né? Jesus, né, ressuscitou aqui, e aí vai aparecer pros 11. Né? Porque as mulheres viu, mas agora vai aparecer pros 11. Antes dos 11 tem os dois. Tem os dois, Tem os dois. De Emaús. Caminho de Emaús. É porque aqui... Marcos pula. É porque, não, ele só cita. Ele fala, não, Jesus Mas encontrou com dois, aí tava perdido. Ele tava no caminho de Jerusalém. Tava sem fazer nada. indo pra roça. Aí ele só cita. É porque Lucas é muito detalhista. Ele vai contar Sim. sobre o caminho de Emaús. Ele vai falar que Jesus conversou com o povo. eles. Explicou. Aí foi pra casa dele. Aí ele ia pra casa, o pessoal, não vai não, tá cedo. Aí volta, Vem com a conversa. Aí depois de muito tempo, porque eles percebem que Jesus, que ali aquela pessoa é Jesus, Sim. aí Jesus aparece. Quando Jesus dá graça pelo pão. Enquanto tem todos os relatos em Lucas, Marcos. fala assim, não, Jesus encontrou com mais dois.
E aí depois, os 11. Os 11. Chegou aos 11, quebrando a incredulidade deles, né? Tanto que tem o relato de Tomé, né? Tomé fala, não tô acreditando nesse negócio que vocês estão falando, não. Eu quero que ele apareça bem aqui, que se eu tocar na frente, eu acredito. Aí Jesus chega, toca bem aqui, aí Tomé, Senhor. Ele faz exatamente como ele pediu, né? Exatamente. Você não quer tocar? Aqui, ó. Bem-aventurados que não viram E creram. Nós somos bem-aventurados aí, ó. Quem foi que viu aí, anjo aí até agora? Então, Aleluia. Ninguém viu aí, ninguém viu literalmente o Filho de Deus, ninguém viu. Aí, ó. Nós somos bem-aventurados porque ninguém nunca viu. A gente não viu. não vimos Jesus fisicamente. Não vimos, mas a gente, a partir de crer nele, Veremos um dia. Amém. veremos um dia. Exatamente. Na volta de Jesus, veremos ele. Que foi o que Jesus falou, que ele vai voltar e a gente vai ver ele. A gente vai morar junto com ele eternamente. Com certeza. Né? E assim, a gente está chegando bem aqui no final, né, do último capítulo de Marcos. E é bem interessante que Jesus fala, né, que ele ressuscitou bem aqui na madrugada. E aparecendo para eles bem ali, Jesus quebrou a incredulidade deles. Fala de novo de incredulidade, porque da última vez que foi isso, foi com o pai de uma garota, né, que fala, ó, Senhor, né, se podes, né, aí Jesus fala, se podes, tudo é possível que crê. Ele quebrou a incredulidade dele. Jesus, né, os discípulos com certeza arrasados, porque assim, eles estavam com a imaginação de que Jesus, né, eles iam pegar nas espadas e tudo mais e tal, só que Jesus, né, ele morreu. O pessoal falou, gente, nossa esperança, né, morreu. Eles estavam tristes, bem, eles estavam num lugar reunido tristes. E aí vem uma notícia, né, das mulheres bem ali, olha, ele ressuscitou. Mas também eles não acreditaram na Maria Madalena, tudo bem, mas eles também não acreditaram nos outros dois, né? É porque é Realmente loucura. Era falta de fé mesmo dos caras, não era. Sim. Não era por falta por ela ser mulher, mas eles realmente não. É que Jesus Não anunciou creram. que ele ia ressuscitar. Sim. Mas ainda assim é ressuscitar. A gente tá falando de ressuscitar. Loucura. Era um negócio esquisito pra eles. Exatamente. Né? E assim, eles não viam ninguém ressuscitando todo dia. Né? Ó, o outro que saiu do túmulo bem ali. Apesar de que eles viram, né? Eles viram Quando Lázaro. Jesus morreu. Lázaro, quando Jesus chamou pra E fora. a menina que tava dormindo, né? Mas. Ele não tava dormindo, né? Tava... Nossa, mas imagina só a pressão que eles. Tem aquele outro que a mulher tá passando com o filho dela no esquife. Sim, a viúva. É, a viúva. Né? Tá passando Jesus vai lá e ressuscita toca no menino. Eles viram a ressurreição por aí. Só que a parada era a ressurreição de Jesus. Porque olha só. João Batista não foi ressuscitado e cortaram a cabeça dele. Aí o que acontece? Teve muita gente também que saiu perguntando, mas será que, depois que começaram a ocorrer vários milagres, será que João Batista ressuscitou? Aí as pessoas acreditavam que João Batista podia ressuscitar e Jesus não. É verdade, né? E João Batista nem tinha prometido. E ele falou. João Batista não falou que Jesus ia está voltar, há um tempão falando, vou ressuscitar. O pessoal, não acredito não. E Jesus exorta eles ainda. Né? Jesus só não fala, apareceu um beijo, né? Pra cima agora. Olha eu aqui, olha eu, Né? aí depois são. Sumiu, né? Assim, né? Jesus ainda dá instrução para eles do que Jesus quer que eles façam. Jesus, ele apresenta o propósito. Que é o quê? E levar o evangelho. Aleluia. Né? Versículo-chave de todo o Congresso de Missões, Marcos 16:15. Exatamente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem recusar crer será condenado. Exatamente. E Jesus não somente fala isso, mas também dá autoridade para eles, né? Os sinais. Então falaram novas línguas. Jesus fala sobre isso, né? A profecia de Joel, né? Falaram novas línguas. Aí se vai tomar veneno de escorpião, não vai morrer, né? Vai trazer cura, né, para as pessoas, vai expulsar demônio. Paulo, inclusive, aconteceu isso daí com ele. Ele foi mordido de cobra e não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Não é só sacudir o braço. O pessoal fala, como é que é esse cara aí? Quase naufragou. Quase naufragou, escapou do negócio, aí vai morrer. Não é possível, né? Isso aí tinha que morrer mesmo. Aí quando ele escapa do naufrágio, é mordido de cobra, ele não morre, esse cara é Deus. Só pode ser Deus, isso aí não é possível, né? Só que a promessa de Deus para a vida dele. Aleluia. Né? E Acontecendo. aí, depois disso a gente vê Jesus cumprindo uma promessa que ele falou durante o interrogatório que ele estava sofrendo, né? Que ele foi lá, subiu aos céus, né? E sentou-se à direita de Deus, né? E cumpriu aí essa promessa dele. Aleluia. Amém. O negócio é o seguinte, finaliza assim, os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando Os sinais, muitos sinais. Sim. É interessante isso, porque a gente sempre fica perguntando por que dos dons, né? Tem o dom bem aqui de curar, mas legal. E aí, por quê?
a gente confirma a palavra do evangelho com o poder de Deus. Sim. Né? Porque assim, não é só palavra, a gente não chega só falando e Jesus é bom, ele quer te salvar. Não é isso. Tem toda uma transformação de vida. Por isso que muitas pessoas chegam com testemunho na igreja e falam assim, me converti porque eu já não tinha mais esperança nisso. Mas aí eu vim para Jesus e ele transformou a minha vida. Olha o que aconteceu. É o poder, o sinal, né? É porque existe uma capacitação. A gente começou o episódio falando sobre a ação do Espírito Santo. Jesus falando, olha, virá um tempo que Deus não vai habitar nesse templo feito por mãos humanas, vai habitar em cada um de nós. Então existe uma transformação que é feita. A gente começou falando sobre isso, sobre a questão da justificação, transformação. E o Evangelho é sobre transformação. Sim. Muito mais do que sinais e maravilhas, é sobre transformação. E Jesus está falando nesse contexto justamente... Olha o que a gente começou falando sobre no capítulo 13. Os falsos profetas virão e enganarão muitos. Sim, com sinais. Com sinais. Os sinais seguirão os que creem, a gente está vendo aqui no finalzinho. Mas o maior sinal de uma transformação, de uma vida com o Espírito Santo, Vida transformada. é uma vida transformada. Sem a vida transformada, não adianta ter sinal, maravilha, ter isso tudo. Tanto que, né, Jesus fala que, no último dia, né, no julgamento, fala, mas nós profetizamos seu nome. Exatamente. Em seu nome expulsamos demônios. Né? E A aí, parte de mim eu não te a parte de mim eu conheço. te conheço. Né? Porque viveram, né, fizeram esses sinais, mas viveram uma vida que não foi da glória porque de Deus. Não é só os sinais acontecem, não é pela pessoa. Sim. É Deus que opera. É Deus que opera. Pela misericórdia dele, pelo Exatamente. poder dele. Então, assim, a pessoa pode ser usada, mas não necessariamente aprovada. E assim, um ponto só para complementar, trazer aqui o testemunho aí do irmão Lázaro, né? Que ele é um cantor que hoje faleceu, né? Hoje ele já tinha falecido, né? Há um tempo. E quando a gente vai escutar o primeiro CD dele, a gente vê exatamente a música dele, que ele conta exatamente o testemunho dele. A gente vê que no primeiro CD que ele lançou, a gente vê que ele, muitas vezes, ele pegou e falou assim para Deus, no diálogo que ele fez para Deus. Deus, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Ele no CD ele fala que ele era maconheiro, ele tinha colocado o nome da família dele não sei aonde, e tererê, e tarará. E aí ele foi um deputado federal. Então, olha só, a mudança, olha só o nível de mudança de história. A pessoa que muitas vezes pegou o nome da família dela, e às vezes pode ter lançado no pior lugar, hoje é lembrado como um dos maiores cantores evangélicos nacional. É o que fala, né, em Romanos 11:36. É porque é por ele, né, dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, assim, eu posso ter, né, tal habilidade, mas não é para mim. Não é sobre mim. Eu vou fazer isso aqui pro Marco, né? Deus, né, na palavra de Deus fala, não Exatamente. como para homens, mas para Deus. Então tudo que a gente faz é para ele. O cristianismo é sobre serviço. Exatamente. Se você viver um cristianismo real, você tem que estar preocupado em servir os outros. Sim. Nossa, a cruz é sobre servir também. Sim. Tudo é sobre isso. Jesus, ele serviu a todo momento. Exatamente. Então, se você está... É porque a gente volta na parte dos falsos profetas. Um evangelho partido. Quando é que Jesus vai vir? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. E é um evangelho completo, não é um evangelho partido. É um evangelho de arrependimento, um evangelho de serviço. Porque Jesus viveu uma vida de serviço. Sim. Ele viveu explicando a palavra, servindo aos outros, cuidando, instruindo, liderando as pessoas. Sim. Então, se você vive um evangelho que é só para o meu bem, meu serviço, para eu ficar bem, para eu, você não está vivendo um evangelho verdadeiro. Exatamente. Com certeza. E você pode estar propagando um evangelho falso também com a sua vida. Ainda tem esse detalhe. Porque a outra pessoa vai olhar para você que se diz cristão e ver que você tem determinada postura, fala, fulano age dessa maneira, é assim, assado, ele diz que é cristão. Então, também sou cristão. Porque eu ajo igualzinho a ele. Tá igualzinho, tô do mesmo jeito, mesmo patamar. Então, eu não preciso mudar. Verdade. Porque ele vê o outro agindo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, não precisa mudar. E aí é que vem a parte pesada. Aí é que vem a parte pesada, porque ele não está vivendo o evangelho completo. Sim. E aí daquele, né, porque o evangelho foi escandalizado. Também é uma coisa que é legal nessa parte de servir, né? É que é como um versículo que a gente viu no momento que os discípulos eles estavam querendo discutir quem que era o maior. E ali Jesus falou que para você ser o maior, você vai ter que ser o menor aqui primeiro. Você vai ter que servir a todos primeiro. Somente assim, né?